O que está acontecendo com o Amapá? Essa pergunta soa estranha quando pensamos em um dos estados mais preservados do Brasil, coberto por floresta, rios extensos e áreas legalmente protegidas. Ainda assim, sempre que o Amapá aparece no noticiário nacional, raramente é associado à estabilidade ou desenvolvimento. Quase sempre surge ligado a crises, colapsos pontuais ou situações que expõem uma fragilidade estrutural persistente. Esse contraste incomoda porque desafia o senso comum. Como um território com tanta água, floresta e baixa ocupação humana pode ser tão sensível a falhas básicas? Por que, no Amapá, problemas relativamente pequenos se espalham rápido e afetam grandes parcelas da população? A resposta não está em um evento isolado, mas na forma como o Estado foi ocupado, conectado e organizado ao longo do tempo. Considerando as áreas oficialmente reconhecidas como unidades de conservação pelos órgãos ambientais e as terras indígenas demarcadas conforme registros federais, mais de 70% do território amapaense encontra-se sob algum tipo de proteção legal. Esse dado é frequentemente apresentado como símbolo de sucesso ambiental. No entanto, preservação territorial não significa, por si só, resiliência social, econômica ou logística. Para entender a dimensão do desafio, é necessário observar os dados demográficos básicos. De acordo com as estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Amapá possui cerca de 800 mil habitantes distribuídos em uma área aproximada de 142 mil quilômetros quadrados. Essa relação resulta em uma densidade média entre 5 e 6 habitantes por quilômetro quadrado, uma das menores do país. À primeira vista, uma densidade tão baixa poderia sugerir conforto espacial e pouca pressão sobre serviços públicos. O problema é que essa população não está distribuída de forma equilibrada. Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, mais de 70% dos habitantes do estado vivem concentrados em apenas 2 municípios, Macapá e Santana, formando um único eixo urbano dominante. Na prática, isso significa que o Amapá funciona como um estado altamente centralizado. A maior parte da vida econômica, administrativa e social está comprimida nesse eixo. Hospitais, comércio, repartições públicas, infraestrutura de energia e abastecimento dependem dos mesmos pontos. Esse modelo parece eficiente em tempos normais, mas se torna extremamente frágil quando algo sai do previsto. Diferente de estados que contam com uma rede de cidades médias capazes de absorver impactos e redistribuir funções, o Amapá possui pouca redundância territorial. Quando Macapá enfrenta dificuldades, não existe um segundo polo estruturado capaz de aliviar a pressão. O efeito é quase imediato e se espalha por todo o sistema. Essa fragilidade estrutural aparece no cotidiano de forma silenciosa. Levantamentos do IBGE e de instituições de pesquisa econômica indicam que o custo da cesta básica em Macapá frequentemente figura entre os mais elevados da região norte. Isso não se deve apenas à inflação, mas à forte dependência logística que afeta praticamente todos os bens de consumo. Essa dependência é agravada por uma característica singular. Conforme informações oficiais do Ministério dos Transportes e da Malha Rodoviária Federal, o Amapá é o único estado brasileiro que não possui ligação rodoviária pavimentada contínua com o restante do país. O abastecimento depende majoritariamente do transporte fluvial e aéreo, modalidades mais caras e vulneráveis a interrupções. Como consequência, cada produto que chega ao estado carrega um custo adicional associado ao isolamento físico. Qualquer falha nessas rotas repercute rapidamente no comércio, nos preços e na disponibilidade de mercadorias. O isolamento do Amapá, portanto, não é apenas geográfico, mas também econômico e funcional. Esse contexto influencia diretamente a estrutura produtiva local.
Dados das contas regionais do IBGE mostram que o setor público possui peso expressivo no Produto Interno Bruto estadual e no emprego formal. A iniciativa privada encontra dificuldades para se expandir, pressionada pelos custos elevados, pelo mercado consumidor limitado e pelas restrições territoriais impostas pelo alto grau de preservação ambiental. A preservação, embora seja um ativo estratégico para o Brasil, impõe limites objetivos ao uso do território. Considerando a extensão das unidades de conservação e das terras indígenas oficialmente reconhecidas, a expansão urbana, a abertura de novas vias e a instalação de empreendimentos produtivos encontram barreiras legais rigorosas. Esse cenário exige planejamento sofisticado e investimentos consistentes, nem sempre presentes. O resultado é um adensamento populacional intenso em áreas específicas, acompanhado por vastas regiões praticamente intocadas. O território existe, mas não está plenamente disponível. Essa compressão espacial aumenta a pressão sobre serviços públicos, encarece a vida urbana e amplia a dependência de sistemas altamente centralizados. Do ponto de vista técnico, análises de especialistas em infraestrutura e órgãos reguladores indicam que sistemas excessivamente concentrados operam bem em cenários estáveis, mas apresentam maior vulnerabilidade diante de falhas pontuais. No Amapá, essa lógica se manifesta de forma clara, transformando instabilidades operacionais em crises de alcance estadual. Diante disso, a pergunta inicial se impõe com ainda mais força. O que está acontecendo com o Amapá? Não se trata de um colapso repentino, mas da exposição contínua de um modelo que funciona no limite. Um estado protegido pela floresta, mas frágil em suas conexões. Para entender por que essa vulnerabilidade persiste, é preciso agora avançar para as causas estruturais que sustentam e ameaçam esse equilíbrio delicado. Para entender por que o Amapá é tão vulnerável, é preciso sair do plano das aparências e observar a engrenagem que sustenta o Estado. O problema não está apenas em eventos pontuais, mas em fatores estruturais que se acumulam ao longo do tempo. O Amapá não entrou em crise de repente. Ele foi sendo moldado para funcionar com pouca margem de erro, dependendo de poucos eixos essenciais. O primeiro desses fatores é a própria geografia política e logística. Localizado no extremo norte do país, separado fisicamente do restante do território por grandes rios e áreas de floresta, o Amapá sempre teve mais facilidade de conexão fluvial do que terrestre. Essa característica histórica influenciou decisões de infraestrutura que, décadas depois, ainda condicionam o funcionamento do Estado. Diferente de outras regiões, onde rodovias estruturaram o crescimento econômico e integraram mercados, o Amapá cresceu sem uma malha terrestre robusta. Como resultado, o transporte de pessoas, alimentos, combustíveis e insumos depende de rotas longas, caras e pouco flexíveis. Essa dependência reduz a capacidade de resposta rápida diante de qualquer interrupção logística. O segundo fator está na forma como os sistemas essenciais foram organizados. Energia, abastecimento de água, telecomunicações e serviços públicos operam de maneira concentrada. Em vez de uma rede distribuída com múltiplas alternativas, o Estado se apoia em poucos pontos estratégicos. Em cenários normais, isso reduz custos operacionais. Em situações adversas, transforma pequenos problemas em crises generalizadas. Do ponto de vista técnico, órgãos reguladores e especialistas em infraestrutura apontam que sistemas excessivamente centralizados possuem baixa resiliência. Eles funcionam bem enquanto todos os componentes estão ativos, mas apresentam dificuldade de adaptação quando um elo falha. No Amapá, essa lógica é agravada pela concentração populacional e pela ausência de centros urbanos alternativos capazes de absorver impactos. Um terceiro elemento fundamental é o peso do setor público na economia local. Dados das contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que o Estado e a administração pública exercem papel central na geração de emprego e renda.
Essa característica garante estabilidade para parte da população, mas também cria dependência econômica e limita a diversificação produtiva. Quando a economia gira em torno de poucos motores, qualquer desaceleração tem efeitos amplificados. A iniciativa privada encontra dificuldades para crescer devido aos custos logísticos elevados, ao mercado consumidor reduzido e às restrições territoriais. O resultado é um ambiente com poucas alternativas econômicas, onde oportunidades são escassas e a mobilidade social tende a ser limitada. A preservação ambiental, embora seja um mérito indiscutível, adiciona uma camada extra de complexidade. Considerando as unidades de conservação oficialmente reconhecidas pelos órgãos ambientais e as terras indígenas demarcadas conforme registros federais, a maior parte do território estadual possui restrições severas de uso. Isso exige soluções de desenvolvimento altamente planejadas, que conciliem proteção ambiental com inclusão econômica. O problema é que esse planejamento nem sempre acompanhou a velocidade das transformações urbanas. A população cresceu, as cidades se expandiram, mas a infraestrutura e as alternativas econômicas não avançaram na mesma proporção. Assim, o Amapá passou a operar em um equilíbrio delicado, no qual qualquer pressão adicional pode desestabilizar o sistema. Esse desequilíbrio também se reflete nos fluxos migratórios. A falta de oportunidades no interior e a concentração de serviços nas áreas urbanas estimulam o deslocamento interno, inchando ainda mais Macapá e Santana. Ao mesmo tempo, muitos jovens deixam o estado em busca de estudo, trabalho e renda em outras regiões do país, reduzindo o capital humano local. A consequência desse processo é um ciclo difícil de romper. A baixa diversificação econômica limita investimentos. A falta de investimentos reduz oportunidades, e a escassez de oportunidades reforça a dependência do setor público. Enquanto isso, a estrutura permanece altamente sensível, operando sem grandes reservas de segurança. O Amapá, portanto, não enfrenta apenas desafios pontuais, mas um conjunto de escolhas históricas que se somam. Geografia, logística, preservação ambiental e modelo econômico interagem de forma complexa, criando um estado que funciona, mas sempre próximo do limite. Não se trata de falta de potencial, mas de um arranjo que exige soluções mais sofisticadas do que simples intervenções emergenciais. A grande questão é que esse modelo não é exclusivo do Amapá. Ele antecipa dilemas que outras regiões da Amazônia também começam a enfrentar. Como conciliar preservação ambiental, qualidade de vida e desenvolvimento econômico em territórios extensos, pouco integrados e socialmente desiguais? O Amapá, nesse sentido, funciona como um alerta antecipado. Diante desse cenário, fica claro que o que está acontecendo com o Amapá vai além de crises momentâneas. Trata-se de um Estado que precisa repensar sua forma de integração, diversificar sua base econômica e criar sistemas mais resilientes. Sem isso, a sensação de fragilidade continuará fazendo parte do cotidiano, mesmo em períodos de aparente normalidade. E agora fica a pergunta para você que acompanhou até aqui: o Amapá é apenas um caso isolado ou um retrato do futuro de outras regiões amazônicas? Que tipo de desenvolvimento é possível em um território tão preservado e, ao mesmo tempo, tão vulnerável? Se esse tipo de análise te ajuda a enxergar o Brasil por um ângulo diferente, vale a pena se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui, a ideia é justamente conectar dados, território e vida real para entender o que está acontecendo ao nosso redor.